penso que uma equipe que tem 20 situações, conclusões a gol, 5, 6, 7 claríssimas, contra 2 ou 3 do adversário, é uma equipe que jogou bem, poderia ter ampliado o placar, poderia ter sido 2-0, 3-0 seria um grande jogo. Eu penso que mesmo no 1-0 foi um jogo muito controlado, que se correu pouquíssimos riscos, e que se teve, em alguns momentos, poderíamos ter cadenciado um pouco mais o jogo, mas os contra-ataques se abriram muito. E nós pecamos na última bola, na última escolha, até no primeiro tempo, porque senão a gente poderia ter um jogo com um pouco mais de tranquilidade. Mas está ótimo, 1-0, um jogo bem controlado, um jogo difícil, e não tem jogo fácil no Brasileiro. Eu acho que foi um jogo bem jogado. Ô, Cuca, eu queria que você falasse um pouco do gol, né? A escalação também mudou um pouquinho, né? Com a saída do Guerra, a entrada do Queno. E você me corrija se eu estiver errado, você esperava justamente esse lance do gol, né? Chegada na linha de fundo, dessa vez foi com o Dudu, e o Jean aparecendo como elemento de surpresa ali. Eu queria que você falasse um pouco desse trabalho de buscar sempre essa jogada de linha de fundo, até com a mudança tática também. O que eu falo para vocês? Às vezes, né? Tem muito comentarista que vê jogo, que eles analisam as coisas e conseguem ver determinadas situações, né? Tem outros que não conseguem ver, né? Então eles te cobram algumas situações em cima de resultados, né? Quando você entra com uma escalação com Tietê, com Jean e com Moisés, o Dudu pela direita e o Queno pela esquerda, a figura do Jean vai dar para o Dudu toda a liberdade do mundo para ele flutuar, para ele sair da marcação do lateral esquerdo e flutuar como um meia, tendo a cobertura do Jean, tendo a passagem do Jean. Ele vira um meia ao lado do Moisés. O Jean, quando tem a profundidade, e ele tem muita profundidade, fez o gol, deu uma outra fora aqui que o Roger Guedes, não sei se foi o Guedes, quem foi, o Daverson, cruzou para ele, tem a chegada, o Moisés chega como um meia, o Tietê, que não é um primeiro volante, chega como um meia, e a gente ouve as pessoas, mas não tem um meia articulador. Não, não tem um, tem 3, às vezes 4 com o Dudu. Então essa alternativa do Jean te abre esse leque inteiro. E a gente gosta, né, quando a pessoa entende e consegue ver as situações assim. Os que não conseguem ver, o que a gente vai fazer? Não tem o que falar. Cuca, agora falando sobre a rodada, né? O Palmeiras foi o último a jogar, fechando a rodada, já sabia mais ou menos que tinha um time se aproximando, os segundo e terceiro perderam, e você naquela projeção de 6 jogos já consegue a primeira vitória. O que você faz, uma análise depois dessa rodada, uma rodada menos com a pontuação do Corinthians se mantendo a mesma? Está cada vez mais difícil, mas mesmo assim ainda dá para buscar. Eu tinha uma vez 1% de chance lá no Fluminense de escapar da segunda divisão e nos agarramos naquele 1%. E cada vez que eu vou para o Rio e vejo uma faixa assim, na torcida do Fluminense, escrito 99 não é 100, aquilo responde por si só. Então, se nós temos 1% de chance, a gente tem que lutar por esse 1, para ele virar 2, 3, 5, 10, fazendo a nossa parte. Não adianta torcer para os outros não ganhar. A gente tem que fazer a nossa arrancada. Nos últimos 3 jogos, nós ganhamos do São Paulo, empatamos com o Atlético Mineiro e ganhamos do Curitiba. Eu acho que estamos no caminho certo. Ô, Cuca, aqui, sobre Moisés e Guerra juntos, podem jogar normalmente, tranquilo, depende do adversário? Podem jogar normalmente junto. Acabei de falar agora há pouco ali, né? A resposta anterior a essa. Cuca, boa noite. Queria que você falasse um pouquinho sobre a disputa ali na referência. O Daverson foi importante em alguns lances que ele brigou muito bem no alto, mas errou alguns passes que acabaram irritando um pouco o torcedor, que acabou pedindo a entrada do Borja. Como é que você vê essa disputa? O Daverson deve ter uma sequência ainda maior e muitos questionam o fato do Borja não ganhar uma oportunidade logo no início do jogo. Mas sempre vão questionar, né? Sempre vão questionar. E o Daverson está fazendo o papel dele bem feito e vai continuar sendo titular. Não importa que as pessoas questionem. Eu trabalho no Palmeiras, o primeiro a chegar, o último a sair, eu tenho obrigação de saber o que é melhor. Eu acho que é muito difícil uma pessoa vir num jogo e saber mais do que o treinador que está todo dia lá. Ô,
Cuca, vou pedir licença para fugir um pouquinho do assunto jogo. Eu estou fazendo uma matéria sobre o árbitro de vídeo. Eu queria a sua opinião. Hoje a CBF confirmou que depois da polêmica de ontem, vai mesmo agora escalar um árbitro de vídeo, provavelmente a partir da próxima rodada. Você é a favor? Você vê necessário? Acha que é uma besteira? Apoia? Vai ser a maior lambança, porque não estão preparados. Vamos começar. Eu posso pedir o árbitro de vídeo? O meu capitão pode pedir? É só o juiz pode pedir? Quantos pedidos são? 1, 2, 3? Em que critério é esse para usar o árbitro de vídeo? Um árbitro de vídeo entrar na 15ª rodada, faltando para acabar o campeonato? Por quê? Porque teve um erro crasso na última? Espera o ano que vem, começa zerado o ano que vem, explica bem certinho as regras. Como é que vai fazer uma coisa que não tem regra? E o tempo? Vai demorar 1 minuto e meio, 2, 3 minutos? Pode o jogador ir pressionar os árbitros quando eles tiverem, ou vai dar cartão para o jogador? Qual é a regra? Tem tudo para ser uma lambança, ainda pior. Então, esperava o ano que vem. Vamos torcer para que eles esclareçam as regras e que possa se fazer justiça. Afinal, todo mundo quer o que é seu de direito, de fato. Né? Eu não quero nada que não seja meu. Então, vai ter o árbitro de vídeo só no jogo grande? Só no jogo da TV? Ou vai ter lá no pequeno também, que é tão importante quanto o grande? Isso custa caro. Mas tem que ter nos 20 jogos. Senão... Ok. Boa noite, Cuca. Nos 10 jogos, nos 20 times. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a atuação do Fernando Praz, a participação dele no jogo. Vinha sofrendo algumas críticas, algumas rodadas atrás, e hoje foi fundamental na vitória do Palmeiras. Então, eu queria que você abordasse esse tema um pouquinho. Ele fez 2 grandes defesas, 2 cabeçadas que o Curitiba deu, uma no primeiro tempo, uma no segundo. Pressão, ele sabe que no Palmeiras existe para todos, para ele também. Mas ele é um jogador experiente, é o capitão, segundo capitão do time, um cara muito responsável, né, que merece todas as coisas boas, porque é um grande profissional. Quando saiu do time, continuou trabalhando sério, a oportunidade veio de volta e ele está representando bem. Cuca, tanto o Praz como o Wilson tiveram boas atuações hoje, que o Palmeiras criou bastante, principalmente em jogadas individuais, né, com o Keno também, o Dudu decidiu o jogo também num drible. Eu queria saber a tua opinião, como você trabalha isso com os jogadores, num futebol ficando cada vez mais pragmático, a diferença que o drible pode fazer, né? Decidiu um jogo, você pede para eles, vai para cima mesmo, como funciona? Sim, o que eu falei, hoje você tem uma formação que se você entra com 2 volantes e o Guerra de meia, o Curitiba vai neutralizar. O Curitiba joga muito encaixado. Vai neutralizar. Então, quando você tem um jogador que pode fazer uma função dupla, o Jean caindo de um lado para liberar o Dudu para vir para dentro, para liberar o Moisés, a própria troca dele com o Tietê, você consegue criar um círculo de jogadas maiores de criação do que ter propriamente um meia. E essa figura do Jean nos deu isso, e ele foi premiado com um gol. Então, quando tem uma jogada individual, a gente fica feliz que ela ocorreu com o Dudu, mas para ela ocorrer, houve uma roubada de bola do Tietê no rebote, que é tão importante também no jogo coletivo. Você não tomar o contra-ataque e ainda oferecer ao adversário o contra-ataque do contra-ataque, que foi assim que o Curitiba tomou o gol, e foi assim que nós quase fizemos o segundo com o Dudu, numa jogada muito similar. Então, eu acho que apesar da jogada individual do Dudu ter feito a definição com o Jean, a figura do Tietê no rebote também foi importante. Cuca, boa noite. Então, daqui para frente, essa alternância de 3, os 2 abertos na ponta ou os 4 no meio, depende muito do adversário, é isso que você está dizendo? Sim, eu sempre trabalhei assim, né? E o jogo, quando vai pedindo as coisas que a gente vai vendo que é o necessário, vai fazendo. Às vezes não dá o resultado que você imagina, mas é do jogo. Nós, depois que a gente colocou o Roger Guedes, era para explorar a velocidade, ele entrou bem. Se encaixa uma definição boa, faz o segundo, quem sabe o terceiro gol. Então a gente vai usando o elenco, né? A estratégia em cima de cada jogo, e todos estão trabalhados.
O próximo jogo o Guerra pode jogar, é importante para nós. Hoje ele não entrou, mas pode no próximo jogo. Vamos estudar o adversário, vamos analisar o desempenho de cada um que tivemos hoje e ir trabalhando a equipe, não só o time, a equipe jogo a jogo. Cuca, recentemente o Palmeiras foi punido pelo STJD com a torcida por causa de uma briga lá no Recife. Teve reflexo na torcida aqui em São Paulo também. E o Flamengo teve uma briga na Copa do Brasil também que acabou julgando uma coisa parecida, com torcedor entrando no estádio e tudo mais, e acabou com uma multa de 40 mil. A punição revoltou muito o Palmeiras na época. Você vendo uma punição agora, você fica mais ainda revoltado pela discrepância? Como que você analisa isso daí? O que a gente quer é que haja coerência nas coisas, né? O Palmeiras deu uma briga da torcida lá no Recife e pegou 7 jogos de suspensão. Esse jogo que você está falando teve a briga, teve gás lacrimogêneo, crianças, teve 40 mil de multa. Nós cansamos de ver problemas lá no Internacional, ocorrem com um monte de time. Vimos o problema do Curitiba, quase mataram um guri do Corinthians, passa impune. Aí vão pegar o Palmeiras para dar 7 jogos. Então pega todo mundo ou não pega ninguém. O que a gente quer é coerência, né? O que seja uma coisa justa para todos.